Neste 12º domingo do tempo comum, somos chamados a renovar nossa confiança no Senhor, revestir de seu projeto de amor e desapegar do egoísmo, da autossuficiência e da vaidade. Como batizados, devemos assumir nosso compromisso com Deus e com os irmãos, abraçando a cruz e transformando nossa vida para o bem comum. Deus não nos abandona, nem ignora, cuida de cada um de nós em cada passo da nossa vida, amparando-nos com amor fiel. Celebramos também nesse dia de hoje a primeira Eucaristia das crianças acolhendo Jesus. Amados irmãos e irmãs, um bom dia para todos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos à nossa celebração, com o coração agradecido por esta Santa Missa. Invoquemos o nosso Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos dá a plenitude, da alegria e da paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E cada domingo o Senhor Jesus nos convida à mesa da palavra da Eucaristia, chama-nos também à conversão para celebrarmos dignamente os mistérios da nossa fé, de coração contrito e humilde. Aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós. Inclinemos nossa cabeça, revisando nossa consciência. Arrependidos, imploremos o perdão de Deus, cantando. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, piedade, Deus Pai misericordioso, cheio de ternura e bondade, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos a Deus o hino do Glória. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra.
também pela catequista que os preparou para essa primeira comunhão eucarística. Concedei-nos, Senhor, a graça de sempre temer e amar vosso santo nome, pois nunca cessais de conduzir os que firmais solidamente no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Zacarias. Assim diz o Senhor: derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém um espírito de graça e de oração. Eles olharão para mim, ao que eles feriram de morte, hão de chorar, como se chora a perda de um filho único, e hão de servir por ele a dor que se sente pela morte de um primogênito. Naquele dia haverá um grande pranto em Jerusalém, como foi o de Adremon, no campo de Magé. Naquele dia haverá uma fonte acessível à casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, para ablução e purificação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Vós sois o Senhor, ó meu Deus, Deus de aurora, ansiosos vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Como a terra sedenta, sem água, venho assim contemplar-vos no templo, para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Quero, pois, vos louvar pela vida e levar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Para mim foste sempre um socorro, de vossas asas a sombra exalto. Minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. a minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Primeira leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, vós todos sois filhos de Deus, pela fé em Jesus Cristo. Vós todo que foste batizado em Cristo, vós revestiste em Cristo. O que vale não é mais ser judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, pois todos vós sois um só em Jesus Cristo. Sendo de Cristo, sois então descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia.
minha voz eles estão a escutar. Eu conheço então minhas ovelhas, que me seguem comigo a caminhar. Aleluia, 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 Amados irmãos e irmãs, o Senhor esteja com vocês. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. glória a vós, Senhor. Queridos catequizandos, irmãos e irmãs, hoje, com o coração repleto de alegria, nós nos reunimos enquanto comunidade de fé para celebrarmos a Eucaristia, e dentro dessa celebração eucarística acolhemos os nossos 4 irmãos que pela primeira vez receberão a Sagrada Comunhão. Um pouquinho antes da missa também eles se confessaram, preparando o coração para acolher Jesus Cristo. Quando a gente vai receber uma pessoa que a gente gosta muito, a gente prepara a casa, o quarto, da melhor forma possível para receber essa pessoa de quem nós gostamos. Jesus Cristo também quer ser o nosso hóspede, quer morar conosco, quer caminhar com a gente. Por isso que a igreja, ela de maneira muito sábia, ela nos prepara para esse momento, né? Através do sacramento da reconciliação. Para essas crianças poderem chegar até aqui hoje, elas fizeram um caminho, que a gente chama de caminho catequético. Elas foram sendo ajudadas a conhecer mais Cristo, e juntamente conhecer com Cristo, conhecer a igreja, da qual nós fazemos parte. Cristo é a cabeça da igreja e nós os membros. Então, por isso que é importante conhecer Cristo. Para a gente poder seguir, amar alguém, nós temos que conhecer esse alguém. E Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele que é o mediador entre a humanidade e o Pai. É Ele que é o caminho. Jesus é a verdade, é a vida. Por isso que eles fizeram todo esse caminho através da catequese, agora com a confissão, para receber a primeira comunhão. Ontem alguns foram crismados, alguns jovens da nossa paróquia que fizeram também um caminho. Após a missa eu conversava com o Tom Ayrton no sentido do grande desafio. Nós estamos no mundo, no Brasil, que tem muita gente crismada, mas pouco evangelizados,
que conhecem pouco a igreja, que conhecem muito pouco a riqueza que é a nossa igreja. Então a catequese também possibilita isso aí, a gente conhecer mais profundamente. Na nossa época, antes da gente confessar com o padre, a gente passava por uma avaliação. Ele fazia uns testes com a gente, fazia umas perguntas. Então, além da catequista, tinha que ter a aprovação do padre. Se o catequizando não respondesse às questões, ele não podia fazer a primeira comunhão. Enquanto não guardasse tudo, não memorizasse, vai falar decorar, né? Estar no coração, né? Decor, né? Falar de coração, aí não podia receber a primeira comunhão ou os outros sacramentos. A igreja foi mudando um pouquinho isso para distinguir a catequese da escola. Aqui não é uma formatura, não é uma conclusão de curso, né? Não termina. Na verdade, nossa vida continua. E agora vocês catequizandos, uma proximidade maior com Jesus ainda. Se vocês já acolheram Jesus, agora o farão na Eucaristia. Serve também para nós adultos, para que nós possamos também fazer uma revisão da nossa vida eucarística. Qual que é a proximidade que eu tenho com Jesus? Qual que é o espaço dele em minha vida? A leitura do Evangelho faz essa pergunta. Jesus pergunta para os apóstolos: quem sou eu para o povo? E mostra que o povo não sabia quem era Jesus. Nos falava que era João Batista, que era Elias, os profetas. E aí Jesus pergunta, já que o povo não sabe, e para vocês, quem sou eu? E aí Pedro responde: tu és o Cristo de Deus. Fala no Evangelho que Jesus proibiu os apóstolos de contarem quem ele era. Por quê? Primeiro porque Jesus quer que cada pessoa faça a sua experiência com ele, que o conheça. Outra coisa, os apóstolos, embora Pedro tenha dito que Jesus é o Cristo, não tinha ainda uma compreensão exata de quem é Jesus. Por isso que em seguida no texto diz, Jesus fala: olha, esse vai sofrer muito, vai ser perseguido, vai ser morto, porque os apóstolos tinham um conceito de Jesus, que ele tinha um poder tão grande que nada poderia atingir, que Jesus iria tomar posse, derrotar o Império Romano e tomar posse. Alguns apóstolos pensavam assim, inclusive João e Tiago, quando Jesus está caminhando, eles falam: Senhor, quando o Senhor tiver no reino, conceda-me um lugar direito ou esquerda. Se fosse hoje com nossas línguas, seria fulano de tal, quando você foi eleito prefeito, me dá a Secretaria de Educação e da Saúde para o meu irmão. É como se fosse um carro de confiança. E Jesus, o reino que Jesus veio implantar, não é esse reino, não é o reino do poder, mas do serviço. Por isso que não estavam ainda preparados para dizer para as pessoas quem ele era. E aí Jesus conclui: se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e siga-me. A cruz aqui não é um peso, é a gente assumir nossa vida, nossa história, é a gente nos aceitar como somos, né? Com os desafios, com as conquistas, com as perdas, com as alegrias, com as tristezas, né? É tudo, nossa vida no todo, né? Todos nós temos desafios, dificuldades, passamos por fragilidade, por enfermidades, por perdas, às vezes somos perseguidos. E aí Jesus dizendo: tome sua cruz e siga-me. Por quê? Quem pensa que vai ganhar, vai perder. Quem perde, vai ganhar. Não é um jogo de palavras. Jesus mostra que aquele que perde a vida por causa dele, alcança a vida eterna, o reino de Deus. Então, queridos catequizantes, irmãos e irmãs, aqui na terra, a igreja que nós construímos, essa igreja é a igreja que está a caminho, é a igreja que tem as alegrias, mas também que tem as contrariedades. Hoje estamos aqui para celebrar essa data maravilhosa. É bom que vocês não se esqueçam, né? Quando eu batismo geralmente uma criança, eu peço para os pais guardarem a vela do batismo e acender sempre na data de aniversário, para não esquecer. Nós somos seres simbólicos. Os
símbolo também nos leva a lembrar. Quando a gente tem uma fotografia de alguém que a gente gosta muito, você coloca ela num lugar assim, no porta-retrato, você olha para a fotografia, você lembra da pessoa, fulano de tal. Mas se você pega aquela fotografia e guarda lá na gavetinha e não vê, a amizade não termina, mas a memória às vezes fica um pouquinho de esquecimento. Aquilo que nós não vemos, esquecemos. Quando a gente olha para a imagem do crucifixo, a gente lembra do Salvador. Aí de Viçosa, um dia, o professor da UFV, ele estava participando de uma missa comigo, terminou a missa e falou assim: padre, por que vocês não tiram ele da cruz? Ele não está na cruz mais. Eu falei assim: a igreja, quando mantém o crucificado, não é porque ele está na cruz, porque ele passou pela cruz. Se nós tirarmos ele da cruz, as pessoas vão esquecer que ele passou pela cruz. Certo? Então, que às vezes as pessoas não entendem o sinal. Mas Jesus realmente não está morto, não está no sepulcro, não está na cruz, mas passou pela cruz. Então, às vezes, há muitas pessoas que são muito formadas, têm mestrado, têm doutorado, mas não têm entendimento pleno da fé. E é a missão nossa ajudar as pessoas a conhecerem isso. Para quem não é católico, quando olha a hóstia consagrada, não vai ver ali como o corpo de Cristo, vai ver como um pedacinho de pão sem fermento, né? Mas para nós que temos fé, é Cristo. Jesus fala: eu sou o pão da vida, quem comer deste pão viverá eternamente, né? O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então não é palavra do Padre Afonso, não é do bispo, do Papa, é palavra do próprio Cristo. O Padre Geraldo de Viçosa, ele fazia uma crítica a um canto que às vezes a gente canta: quem está neste pão é o meu Senhor, quem está neste vinho é o meu Salvador. Ele fala: não é quem está, é quem é. E realmente, às vezes as pessoas cantam, mas não pensam as palavras, né? Mas ele não fala que ele vai estar, ele fala: eu sou o pão da vida. Eu não estou no pão, eu sou o pão da vida. Esse entendimento é para nós católicos, entendemos assim e aprendemos dessa forma. A igreja, quando eu já até falei em uma das primeiras comunhões eucarísticas também, que quando aquele pãozinho que transforma no corpo, ele ganha também o formato de carne, a igreja sempre pede para a ciência estudar, para ver se aquilo é carne mesmo, e de quem que é aquela carne, o sangue, se é de gente mesmo, ser humano, de qual pessoa que é aquele sangue, né? Os milagres eucarísticos que a gente fala, que são muitos no mundo. A igreja divulga pouco, por quê? A igreja não faz marketing. Se a igreja católica fosse marqueteira, a gente ia fazer muita coisa. Por quê? O milagre não tem que ser mostrado, ele tem que ser identificado, para provar, para não ter também aquelas coisas falsas, né? Na nossa igreja, às vezes é muito comum a pessoa falar assim: Nossa Senhora está aparecendo em tal lugar. E a igreja estuda para ver se realmente está aparecendo, ou se é coisa da cabeça da pessoa, ou se é projeção também, ou se é visão. Então a igreja tem muito esse cuidado. Quando percebe que passou por todas as instâncias, passou pela psicologia, psiquiatria, a pessoa é normal, cabeça boa e tudo, aí leva para a psicologia. Quando a ciência já não diz mais nada, aí a igreja diz: aí sim, é milagre. Mas sempre a igreja pede milagre do céu. Então a igreja, ela nos ensina que é o corpo de Cristo, mas há alguns lugares em que o corpo se materializou. Corpus Christi celebramos quinta-feira. Essa festa Corpus Christi começou exatamente por isso. Um padre que estava com dúvida, que ele perguntava para ele mesmo: será que isso aqui é corpo do Cristo mesmo? Será que isso é sangue mesmo? Será que isso não é só símbolo, não, uma representação? Porque os protestantes entendem como símbolo, não é como presença real. Quando fala Santa Ceia, tem uma diferença muito grande na ceia da nossa. Eu vou
da ceia, não. Nós participamos da Eucaristia, né? Porque foi na ceia que Jesus instituiu a Eucaristia. Então o protestante não entende a gente, não faz a mesma comunhão, né? Porque eles não acreditam que seja a presença real. O luterano entende. Se aqui tivesse um luterano conosco aqui, que é luterano, mas se fosse, na hora da comunhão, ele ia comungar, mas só receberia a comunhão daquela que o padre consagrasse na hora. Nós temos o sagrado, né? Fica lá. Um luterano não comunga daqui, ele comunga daqui. Tem que ser consagrado na hora. Eles entendem que é para aquele momento. Jesus se torna o pão vivo para ser alimentado. Eles não têm para ser adorado. A adoração que a gente faz, as procissões eucarísticas, eles não fazem, porque eles entendem que Jesus é alimento, não é para ser objeto de adoração, mas de comunhão, de alimento. Então a Igreja Católica vai além, porque ela pensa os pobres, ela pensa os acamados, ela pensa os idosos, pensa os afastados, pensa os encarcerados. Como que uma pessoa detenta pode vir aqui comungar? Não pode. Então o que nós estamos fazendo? Celebrar a missa lá no complexo, para que eles possam comungar também, né? Uma pessoa que está acamada não tem condições de vir aqui na comunidade. Nós podemos, mas uma pessoa idosa, enferma, não pode vir. A igreja institui os ministros, leigos, para que leve a comunhão para o acamado, para o idoso, nos hospitais também, né? O pastor Elias passou um pouco dele. De vez em quando ele liga lá para a Fatinha, que é a nossa coordenadora dos ministros, dizendo para ela: olha, tem uma pessoa da cidade X querendo receber comunhão aqui, né? Que já tem as datas, mas só que talvez no dia que passa lá, os ministros passam, a pessoa não está, e aí então a gente leva a comunhão. Ah, está querendo que o padre venha aqui porque quer receber a unção dos enfermos, quer se confessar, né? Aí vou lá também para atender essas pessoas. É o cuidado que a igreja tem que ter com seus filhos. Então, queridos catequizandos, caminhem sempre com Jesus. Tendo missa aqui, vocês vêm. Se não tiver a missa, tiver a celebração da palavra, com a Eucaristia, vocês vêm também. Que a gente vem não é por causa do padre, vem por causa do Cristo. Se vocês têm o Cristo aqui, aí vocês têm que vir. Ah, não, hoje é missa, eu vou. Hoje não é missa, eu não vou. Não é assim. Tem missa, nós vamos. Não tem missa, tem a celebração da palavra, nós vamos. Ah, não tem a celebração da palavra, mas tem texto, nós vamos participar. Então caminhe com Jesus sempre. E nunca se afaste dele. Tem gente que comunga depois, parece que desaparece, né? Parece que depois foi inimigo de Deus. É muito importante a gente criar essa intimidade com Jesus. Então agora nós vamos passar para o rito da renovação. Vocês vão pegar a vela, que eles vão entregar, vocês vão acender nessa velazinha aqui, tá? Que aquela ali não acende. Esse aqui é o círio passado. Vocês podem pegar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa quando vocês foram batizados, os pais e os padrinhos que fizeram esta renovação. Agora é a vez de vocês. Após cada pergunta,
vocês vão responder: renuncio. Queridos catequizandos, para viver na liberdade dos filhos de Deus, vocês renunciam ao pecado? Pode falar. Para viver como irmãos, vocês renunciam tudo aquilo que causa desunião? Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam ao demônio, autor e princípio do pecado? Agora, pode acender de novo. Pode acender de novo. É o vento, né? Pode acender mesmo, não é vento muito. Tem hora que o vento vem para tentar apagar a chama da fé, né? Aí põe a mãozinha do lado. Agora vocês vão responder creio, tá bom? A comunidade também pode ajudar nesse momento. Queridos catequizandos, familiares, irmãos e irmãs, vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Vocês creem em Jesus Cristo, seu único Filho nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu, foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu? Creio. Vocês creem no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. Queridos catequizandos, irmãos e irmãs, esta é a nossa fé que da Igreja recebemos e sinceramente professamos, razão de nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Amém. Agora podem pagar, certo? E guardá-las com muito carinho, tá bom? Não esqueçam dessas regras, certo? Agora todos permaneçam de pé. Nós vamos apresentar nossas preces em forma de canto. É o número 6 da folha presente. As mães ajudem, cantem bem forte.
o compromisso com a igreja. Recebei, Senhor, o meu dízimo. Não é uma esmola, porque não sois mendigo. Não é uma contribuição, porque não precisais. Não é o resto que me sobra que vos ofereço. Esta importância representa, Senhor, minha participação na comunidade paroquial, meu compromisso com a expansão do Evangelho, meu reconhecimento e agradecimento, pois se tenho é porque me destes. Amém. Bendito seja, Senhor, do universo, pelo mal que recebeu nossa vontade, fruto da terra e do trabalho que agora vos apresentamos, e para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seja para sempre. Ora, irmãos e irmãs, para que este sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai misericordioso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a santa igreja. Acolhei, Senhor, nós vos pedimos este sacrifício de louvor e de reconciliação. Fazei que por ele purificados vos ofereçamos o afeto de um coração que vos agrade por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Compadecendo-se da fraqueza humana, Jesus se dignou nascer da Virgem Maria, morrendo na cruz, livrou-nos da morte eterna e, ressurgindo dos mortos, deu-nos a vida para sempre. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino de vossa glória, cantando a uma só voz. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo.
verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo que vos ofereça em toda parte o nascer ao pôr do sol, no sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai o vosso Espírito Santo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, pronunciou a bênção e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isso em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, o memorial da paixão redentora do vosso Filho e da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação da vossa igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repleto do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos ora com só corpo. O Espírito nos ora com só Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para buscar a esperança dos vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, Rainha da Paz, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma
este sacrifício da nossa reconciliação, estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, e o nosso Bispo Ayrton, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, dentre os quais o Padre Marcelo, os diáconos, especialmente Gustavo, Antônio Marcos, João Pedro, os outros ministros, os nossos catequizandos, que farão a primeira comunhão, também o catequista que os preparou, os seus familiares, o povo por vós redimido, atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença, reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Porém, com bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os que trazemos o nosso coração, em nossa memória saudosa e agradecida, aqueles que nos precederam na fé, que foram os nossos catequistas, nossos pais que nos transmitiram a luz da fé pelo batismo, e tantos outros que necessitam de orações, os que morrem de maneira precoce, vítimas das guerras, dos conflitos entre os povos, da fome, e todos que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e liberdade, filhos e filhas amados, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Espírito Santo, pela vossa morte destes vida ao mundo. Livrai-nos por este vosso santíssimo corpo e sangue dos nossos pecados e todo mal, dai-nos cumprir sempre a vossa vontade e jamais separar-nos de vós. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, nele, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de receber minha parada, mas tenho só palavra e ser salvo. O corpo e o sangue de Cristo guardem a todos para a vida eterna. Amém. Os que farão a primeira comunhão receberão junto do altar. Depois também darei a comunhão das duas espécies para os demais da Assembleia. Ao
Eu sou bom pastor, eu dou minha vida pelas ovelhas, diz o Senhor Jesus. Oremos. Renovados pelo alimento do precioso corpo e sangue do vosso Filho, imploramos vossa misericórdia, Senhor. Dai-nos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que celebramos fielmente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pode sentar-se um instantezinho. Eu fiz uma pequena homenagem às crianças que eu tive o prazer de prepará-los para esse dia de hoje. Hoje, vocês receberam Jesus pela primeira vez. Que este momento tão especial na vida de vocês fortaleça a fé e o amor de vocês por Deus. Com muita alegria e que sempre vocês permaneçam no coração de vocês a seguir sempre os passos de Jesus. Lembrai sempre que Jesus sempre vos espera. Que hoje seja o início de muitas comunhão para que o coração de vocês estejam sempre como hoje em festa, com muita alegria e gratidão. Agradeço também aos pais que se esforçaram bastante, para trazê-los todos os sábados, aqui, para a gente, viver esse momento, esse momento de hoje. Essa é a minha homenagem para vocês, a catequista de vocês, que vai sentir muita falta dos nossos momentos de sábado. Nós também agradecemos a Alice, que nos acompanhou. Quem sabe também está aí surgirão catequistas no futuro, Na época que eu fiz primeira comunhão, como era decorar, se você soubesse tudo, então estava preparado. Então eu fiz primeira comunhão com 6 para 7 anos, em seguida eu já me tornei catequista, eu já sabia tudo mesmo. Então meu primeiro catequizante foi meu primo, que tem em cima de tal, e ele gostava demais de mim, então eu entendo a comunicação dele, ele entendia também. E se tem alguém que ama a Eucaristia, ele não gosta de perder missa de forma alguma, os olhos dele brilham até hoje. Então, meu primeiro catequizante foi fiel, está sendo fiel à igreja. Depois da missa também vocês têm uma lembrancinha que o catequista vai entregar, tá bom? Aí toda vez que olhar para a lembrancinha, reza uma Ave Maria para ela. Bem? Combinados? Combinados. Então tá bom, vamos então pedir a bênção de Deus para todos que vieram celebrar conosco nesta manhã. Amanhã nossa paróquia vai celebrar o 4º dia da novena na paróquia de São Pedro. E no próximo domingo, na matriz, teremos missa no sábado, domingo pela manhã, à noite celebração da palavra, porque estaremos celebrando com o Padre Luiz da Paixão lá em Palmeiras. E o Gustavo foi aprovada a ordenação dele, será no dia 30 de agosto. Ele e João Pedro, vai ser ali na Praça de São Pedro, que eles falam Palmeiras, eu falo Praça de São Pedro, não é em Roma, não é em Ponte Nova. E também o Antônio Marcos, que fez a síntese pastoral conosco, será ordenado presbítero, o padre, na cidade de Itaverava. Nossa paróquia vai organizar um ônibus para a gente marcar presença lá. Se aparecer mais gente, que eu acho que vai aparecer, o Valassu teve um ônibus só de lá, também a imperatriz deixou o trono, mas não perdeu a realeza, não. Até vamos algum ônibus lá para ir juntos também, E a nível de paróquia também temos que marcar presença, porque ele marcou também presença entre nós, ajudou aqui.
nas visitas missionárias aqui, inclusive, ele visitou as famílias. É importante a gente marcar a presença na ordenação dele. Vamos, portanto, pedir a bênção de Deus. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Sebastião, desça sobre todos vocês e permaneça para sempre a bênção do Deus de infinito amor, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo domingo, uma boa semana. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.